Ok? Então, voltando aqui à história. Então, o Irã atacou, nós estamos falando aqui da guerra de Irã de Israel e Irã, né? Então, eu estou contando mais ou menos o que é que está acontecendo, né? E por que isso está acontecendo? Que isso impacta nas nossas vidas de uma maneira forte, porque mexe com o preço do petróleo, né? O Irã é um grande exportador de petróleo para o mundo e isso mexe com a economia de vários países, né? Agora, no trato humano, o que é que está acontecendo? Israel está lutando contra a sua existência. A existência do povo judeu, ela sempre foi uma existência ameaçada por diversos países, por diversos povos, sempre foi ameaçado. Os judeus sempre foram perseguidos pelo mundo inteiro, né? E como eles se espalharam pelo mundo europeu também, chamado de cristandade, e os cristãos tinham um certo ressentimento com os judeus por eles terem matado a Cristo, né? Rejeitado a Jesus. Eles colocaram isso como que quase que um dever de querer caçar os judeus como castigo e tudo mais, né? E isso se verificou uma coisa muito ruim ao longo dos séculos, porque você percebe através das escrituras que, embora os judeus tenham passado por muitas tribulações, né, preditas pela Bíblia e tudo mais, sempre houve promessas de Deus na Bíblia de restauração do povo judeu. Promessas, inclusive, de retorno, de serem espalhados pelo mundo inteiro, mas a promessa de serem ajuntados e trazidos de volta para a terra ancestral, né? E aí, nesse tempo, nessa terra ancestral, seria novamente formado um Estado. Isso foi uma promessa de Deus de trazê-los de volta. E a primeira e mais extraordinária promessa é que eles começariam a serem trazidos de volta à terra ancestral, que hoje é a terra de Israel, serem trazidos através do norte, primeiramente do norte. E o interessante é que na Bíblia, as profecias bíblicas a respeito dos judeus de Israel e dos últimos dias, Deus falando em primeira pessoa diz: eu vos trarei primeiro do norte e depois de outras nações. E aí sabe lá por quê, sabe lá o que é que aconteceu, quem os chamou, porque quem os conduziu. No final do século XIX, eles começaram a voltar. Não que nunca existisse judeus em Jerusalém, sempre existiu comunidades judaicas durante todos esses séculos lá em Jerusalém, mas eram comunidades pequenas, acanhadas ali, sabe, sem muita... não tinha tanta relevância para o lugar. E naquela época, todos aqueles séculos, principalmente durante o governo otomano, foi o governo dos turcos, que foi um dos impérios mais longevos, que foi o Império Otomano Turco, durou 400 anos, só acabou na Primeira Guerra Mundial, com a vitória dos britânicos, né? Então, assim, durante aquele período que os turcos otomanos, que são muçulmanos, dominaram Israel, dominaram aquela terra, aquilo não passava de um agreste inóspito, pantanoso e cheio de malárias, né? Cheio de malária. Então, ninguém queria estar ali. Então, nem mesmo os turcos se interessavam por aquele lugar. Nada, absolutamente nada. Cristiane Pasco, tudo bem? Você pode dizer se você está me ouvindo bem? Você pode falar se está me ouvindo bem, se o áudio está ok?
Então, assim, aquela parte de Israel é uma parte que os próprios muçulmanos que dominaram aquele período durante 400 anos, era uma parte muito desprezada pelo Império Otomano Turco. Eles não ligavam muito para aquilo, não tinham interesse naquilo. Então você vê que eram cidades assim em ruínas. Jerusalém era como se fosse assim uma cidadezinha pobre, muito pobre do interior do Ceará. Eu moro aqui, estou falando aqui de Fortaleza. Então a gente desce aqui e vai para o interior do Ceará, tem alguns lugares assim tão pobres. Era como se fosse uma coisa dessa, pobre, sabe? Assim, sem muita relevância, não fazia parte de nada. Era um desprezo total. E Israel e aquela região tinha sido uma região florestal, com muitos bosques, muitas plantas, muitas árvores. Aquilo tinha sido, segundo o relato bíblico, ali era uma terra prometida mesmo. Quando houve a promessa dizendo que ali era uma terra que corria leite e mel, quando Deus fala isso para Moisés, eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel, é porque manava leite e mel mesmo. Tinha muito rebanhos de cabras, né? Muito tâmaras, doces, né? Mel, plantações, né? Os poços dos povos cananeus já abertos, que eles iam se servir de água que eles nem perfuraram. E era um lugar belíssimo, com rios, era um lugar lindo. E o que a gente conhece hoje como Israel, que agora está renascendo em termos de natureza, né? Mas o que a gente conhecia historicamente dos séculos passados, até o século XIX, começo do século XX, era uma desolação total. E isso, inclusive, essa desolação já era um castigo e um sinal de Deus para aquela terra, né? Porque o próprio Deus disse nas escrituras judaicas do Antigo Testamento que ia assolar a terra. Ele ia deixar a terra assolada, completamente assolada, a terra. Assolar significa o quê? Ele ia praticamente deixar a terra sem nada, ia deixar a terra feia, sem condições de produzir frutos, produzir vinhos, produzir uma boa horta, um bom agro. Não ia ter. Era mais, eu assolarei a terra, deixarei os montes de Israel desolados, até que meu povo retorne. Então você vê que até a terra estaria atrelada, a terra assolada e desértica e pantanosa, estaria atrelada à ausência do povo original da terra que Deus tinha dado aquela terra para eles, que eram os judeus que ele havia espalhado pelo mundo inteiro. E em outra profecia, Deus diz que antes de trazê-los de volta, Deus ia ordenar aos montes que começassem a dar frutos. Né? Então tem certas profecias na Bíblia, só para quem está chegando, eu estou fazendo uma análise da história de Israel através das profecias bíblicas e da guerra Israel-Irã. E mostrando que as profecias a respeito do povo judeu se cumpriram, vêm se cumprindo sempre há 80 anos depois de seu retorno e continuará se cumprindo, pelo que a gente está vendo, né? Então ele diz que ordenará os montes e a terra que comecem a produzir de novo leite, vinho, mel, né? Tudo de bom, porque o povo estaria voltando para lá, né? E aí, voltando àquele gancho inicial, ele comentou, ele promete, né, que quando chegasse o tempo de trazer os judeus de volta à terra de Israel, ele o faria a começar do norte. Ele o faria pelo norte, né? E do norte, estando em Israel, na verdade ele não diz do norte, ele diz do extremo norte.
extremo norte, muito além, né? Do extremo norte. E o que a gente vê historicamente é que os judeus, no século XIX, no final do século XIX, começaram a voltar pelo norte, pelo extremo norte. E o extremo norte, partindo de Israel, é a Rússia. Então, a maioria dos judeus que voltaram a Israel no final do século XIX são judeus do leste europeu, né? São judeus russos, judeus ucranianos. Golda Meir, que foi a primeira ministra da história do mundo. Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, ela foi a primeira mulher no mundo a ocupar um cargo de primeira-ministra. E a Golda Meir, ela era, se eu não me engano, ela era ucraniana, judia ucraniana. E como os russos e a Ucrânia perseguiram os judeus muito, através de movimentos ocasionais, sazonais, digamos assim, contra os judeus, chamado de pogroms, eles entristeceram muito a vida das comunidades judaicas. E elas, perseguidas, passavam de um país para o outro sempre. E no final do século XIX, cumprindo mais uma profecia bíblica, os judeus começam a voltar para Israel no final do século XIX, vindo do extremo norte da Rússia. Tanto que os líderes judaicos muito conhecidos, como Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel no Estado Redivivo em 1948, ele vinha dessa região do norte, né? E Ben-Gurion hoje é o nome. Ben-Gurion foi um dos grandes líderes, se não o maior da época, provavelmente, possivelmente o maior líder judeu da renovação, né, de Israel como nação de novo em sua terra ancestral. E ele era dessa região. Então muitos vieram de lá, né? Então, assim, sempre houve comunidade judaica em Jerusalém, sempre houve, mas eram irrelevantes no sentido de não tinham tanta predominância, não tinham tanto poder, não tinham nada, eram comunidades pequenas, não é? E quem dominava mesmo nos últimos 400 anos, até a Segunda Guerra Mundial, foram os turcos otomanos, que perderam a guerra. E o mais curioso de tudo é que durante aquele período de governo dos otomanos, eles não ligaram muito para aquilo ali. Eles deixaram aquilo ao tempo, que o tempo castigasse, que o sol castigasse. Não havia um zelo por aquela região. Aquela região ela não era uma região muito... não havia um interesse genuíno, era mais um interesse político e de ambição territorial. Porque o ser humano, ele tem essa tendência de cobiçar o que não é dele, né? Até quando ele tem muito. Você vê aí o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Vladimir Putin, ele é presidente do maior país do planeta Terra, que é a Rússia. Mas aí ele achou pouco ter tanta terra e foi invadir a Ucrânia, né? Porque ele precisa de mais terra? Não. Ambição, o homem tem esse tipo de ambição, né? De querer invadir, de querer... não, porque lá tem pedras preciosas, tem coisas, riquezas naturais que a gente pode... Não, mas não havia essa necessidade, entende? E isso... perdão, eu bati aqui. Perdão. E isso faz parte, né, do ser humano, de querer tomar o que não é dele. E às vezes, mesmo que seja à custa do sangue das pessoas. É terrível isso. Carlos Roberto, tudo bom, Carlos? Cacá, alguém pode dizer se o áudio está bom?
Alguém pode falar? Dar um ok, se o áudio tá bom? Tudo certo? Ok, então você vê que, retomando, você vê que os russos, né, aí Vladimir Putin invadiu a terra. Então os otomanos que tinham ali aquela terra que antes era chamada de terra de Israel, mas os judeus haviam sido expulsos da terra definitivamente no ano 130 depois de Cristo, né? O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, templo, Jerusalém. Só que aí eles se reorganizaram e foi reorganizando as comunidades e fizeram mais uma tiveram mais uma insurreição contra os romanos, e nessa insurreição o imperador Adriano decidiu dar um fim a tudo aquilo. Eu vou fazer só esse parênteses, mas eu volto, não vou perder esse gancho não, eu volto lá terminar o que estava dizendo. O imperador Adriano fez ele não gostava dos judeus e ele decidiu acabar com aquele problema que ele chamava de problema, né? Então ele acabou com a revolta dos judeus no ano 130, expulsou definitivamente os judeus de lá, completamente os judeus de lá, e nisso ele mudou, ele quis descaracterizar, como ele não simpatizava com os judeus, ele decidiu descaracterizar a terra, cortando qualquer laço judaico com ela, através da mudança de nome, né? Então ele pegou Jerusalém, que sempre teve esse nome Jerusalém, e mudou o nome para Aelia Capitolina, e dedicou aquela cidade, a Aelia Capitolina, que era Jerusalém, ao deus Júpiter. E mudou o nome de Judeia para Palestina. Viu aí? É daí que começa o problema, né? Daí que começa o problema. Ele pegou aquela região histórica, chamada Judeia, que era onde viviam os judeus, que nunca foi Gaza, viu? Gaza, os judeus nunca tiveram nada a ver com Gaza. Gaza e nem queria ter. Gaza era a região dos filisteus. E esse nome Filístia, você encontra 3 vezes no Antigo Testamento, em hebraico, chamado Peleshef, que quer dizer Palestina, né? E aí, para aviltar os judeus, para ofender os judeus, o imperador Adriano mudou o nome de Judeia para Peleshef, para Filístia, para Filisteia, que entrou como Palestine, vem dessa raiz aí, e ficou até hoje. E essa região passou historicamente a ser chamada assim, tanto que na Segunda Guerra Mundial havia brigadas judaicas lutando com os aliados contra os nazistas, que os britânicos chamavam de Brigada Palestina. E só tinha judeus. Só tinha judeus, não tinha um árabe. Na verdade, os árabes muçulmanos durante a Segunda Guerra Mundial lutavam do lado de Hitler. Nunca lutou do lado dos aliados. Não, de maneira nenhuma. Isso é história. Nunca lutou. Quem lutou ao lado dos aliados foram os judeus. Eles lutaram do outro lado, eles estavam do outro lado. Tanto que eles guerrearam contra os judeus, né? E existia um sacerdote, um alto sacerdote de Jerusalém, chamado Husseini, al-Husseini, que era chamado de o grão-mufti de Jerusalém, que era um alto sacerdote muçulmano, que ele era aliado de Hitler e ele tinha planos de abrir, de criar um campo de concentração nazista lá em Jerusalém, exatamente para acolher, para prender os judeus. Esse era o plano dele. Ele foi a Jerusalém várias vezes, falou na rádio contra os judeus, tem fotos dele com Hitler, eles eram aliados deles, né? Então, assim, os muçulmanos, quando cuidaram
daquela região através do governo otomano, dos turcos, eles nunca ligaram para aquela região porque a terra sagrada dos muçulmanos é Meca, é a Arábia Saudita, é a cidade de Meca na Arábia Saudita. Então, até hoje, eles dizem que Jerusalém é importante para eles. No entanto, quando eles rezam em Jerusalém, que eles se baixam, né? Eles se inclinam e se ajoelham e se inclinam, eles se inclinam de costas para Jerusalém na direção de Meca. Então, assim, se Jerusalém fosse tão importante, eles não ficavam de costas, né? Jerusalém para eles é importante mais politicamente para criar um calo no pé dos judeus, porque eles são inimigos dos judeus, né? Uma inimizade, convenhamos, irracional, porque o antissemitismo cá entre nós é algo satânico, porque não é racional, não tem racionalidade nenhuma. Então eles nunca ligaram para aquela região. As cidades sagradas para os muçulmanos nessa ordem é Meca, Medina e Jerusalém. Só que Jerusalém não é mencionada no Alcorão. Você sabia disso? Pois é, talvez você nunca tenha lido o Alcorão, né? Mas no Alcorão não existe nenhuma menção a Jerusalém, não existe menção alguma. Então como é que essa cidade é tão sagrada se não tem nem menção a Jerusalém, né? Então não tem menção nenhuma. É mais um trato, uma abordagem política, uma abordagem religiosa, né? Assim, muito triste, realmente, que tem gerado muita desgraça, né? Muita guerra, E o pior de tudo é que eles são primos, né? Judeus e árabes são primos, né? Ou seja, os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão. E os judeus são descendentes de Isaac, né? O problema é que o filho da promessa, segundo a Bíblia, é Isaac. Seria por meio de Isaac, Deus falou para Abraão que ele faria aliança com o povo judeu. Não por meio de Ismael. Mas, por ser filho de Abraão, Deus disse que abençoaria muito Ismael e abençoaria o povo. Você vê que Deus cumpriu a promessa, né? Você vê que os maiores mega bilionários, trilhardários do mundo são árabes, né? Você vê que Deus colocou petróleo nas terras dos descendentes de Abraão via Ismael, né? Colocou lá na terra dos árabes, mas não botou petróleo naquele pedacinho da terra do povo judeu. Deus sabe o que faz, né? Mas isso já foi uma promessa, já foi o cumprimento de uma promessa de Deus para Abraão, que abençoaria também Ismael, né? E ele diz algo impressionante, ele diz algo incrível. Ele diz que Ismael e sua descendência, Ismael seria como um burro bravo, um burro selvagem, um jumento selvagem. Burro não, um jumento selvagem. E um jumento selvagem não é brincadeira. E que a mão dele estaria contra todos e a mão de todos contra dele. Não é isso que a gente vê hoje no mundo? Olha para a Europa, olha para a história. Os muçulmanos, eles entram nos países e ficam contra os países que os acolheram. Eles são contra todos que não sejam muçulmanos. E todos ficam contra eles, né? Claro, agora com o esquerdismo, o comunismo ressurgido no mundo, que os esquerdistas são aliados dos muçulmanos, isso está tendo uma reverberação mais complicada, né? Mas então, voltando e caminhando para o encerramento, eles ficaram espalhados pelo mundo inteiro. Aquela terra ficou na mão dos muçulmanos e durante séculos eles nunca escreveram lá um livro sequer, nunca construíram
nunca reformaram uma cidade, nunca construíram uma cidade, nunca construíram uma universidade, nada. Era um agreste inóspito no meio do deserto. Nada. Interessava. Era só uma posse política e pouco. Quem é que queria morar naquele tipo de lugar? Imagina, você tá num país verdejante como a Europa, né? Como no caso dos judeus, não iam querer nem voltar mais para ali, que foi o caso que a gente vai entrar agora. Porque na promessa de Deus aos judeus nos tempos finais, no final do século XIX, ele disse que os traria do extremo norte, e o fez, né? E que ele mandaria pescadores. Ele mandaria pescadores para pescá-los, né? E aí um dia aparece um homem chamado, um jornalista chamado Theodor Herzl, é uma pronúncia estranha, Theodor Herzl. E esse Theodor Herzl, diante de tudo que aconteceu com o povo judeu ao longo dos séculos, ele chegou à conclusão de que o povo tinha que voltar para a terra ancestral porque os povos não eram seguros para eles morarem com eles. Os países, as nações, não os acolhiam bem, na verdade os odiavam. E aí ele fez o primeiro congresso sionista na cidade de Basileia, na Suíça, convocando muitos judeus influentes para eles criarem um fundo para comprar terras na antiga terra de Israel, agora pertencente em Jerusalém, aquela região, pertencente lá ao Império Turco-Otomano, mas que eles poderiam comprar. Então, aquela ideia de que os judeus invadiram, não, nunca houve isso. Eles foram comprando terras. Por que foi fácil comprar? Porque os árabes que tinham terras lá não queriam aquelas terras. Geralmente era no meio de pântano, não tinha nada, gente. A gente tem que entender isso. Não tinha nada, saneamento básico, nada. Então era muito fácil comprar. Então eles começaram a comprar, ninguém queria mesmo. Lá quero essa terra, ninguém queria mesmo. E aí foi esse fundo sionista, né, que os inimigos, né, chamam esse nome sionista como se fosse um adjetivo de demônio. Não tem nada a ver historicamente com nada disso. Sionismo é um movimento relativo ao Monte Sião. O Monte Sião é relacionado com Israel, com Jerusalém, onde fica Jerusalém. Ali é o Monte Sião, o nome é Sião. E o sionismo era um movimento da volta dos judeus ao Monte Sião. Era só isso, não tinha mais nada do que isso. Aí eles demonizaram esse tipo de... esse nome histórico de Sião, sionismo, sionistas, como se fosse algo perverso. Nunca foi. Eles nunca invadiram nada, muito pelo contrário, eles eram perseguidos em todos os lugares, né? Eles não tinham esse poder, eles não tinham exército. Por que você acha que as nações europeias e árabes maltrataram tanto os judeus? Porque os judeus não tinham uma nação radical no sentido de raiz, onde havia um exército e um Estado que pudesse defendê-lo. Faz um mal para algum judeu hoje, onde você estiver, de uma maneira pesada, para você ver como o Estado de Israel não vem cobrar. Mas antes eles não tinham o Estado de Israel, eles estavam dispersos pelo mundo, né? Então eles não tinham essa garantia. E os árabes sempre tiveram um Estado com exércitos, com embaixadas e tudo mais, né? Então Deus mandou os pescadores pescá-los, né? Tudo bem, eles fizeram o Congresso de Basileia, o primeiro Congresso sionista, criaram um fundo, compraram terras, e Theodor Herzl, né? É uma pronúncia meio difícil. Ele era austríaco, se eu não me engano, ele era austríaco. Ele começou a dizer para os empresários na Alemanha, muito ricos, todos judeus,
Aliás, os judeus, mesmo perseguidos, prosperavam de maneira extraordinária, né? Prosperavam mesmo, né? Financeiramente. E aí, Theodor Herzl disse, olha, vamos voltar para a terra de Israel, vamos comprar terra, vamos retornar, vamos construir casas, vamos reformar as cidades, vamos voltar. O mundo, as nações não nos querem, não é seguro, eles já mostraram que não é seguro para a gente viver aqui. Só que aí os empresários alemães diziam, poxa, mas a gente prosperou tanto aqui, a gente está tão bem aqui, né? A gente vai sair daqui, da Alemanha, dessas cidades lindas, maravilhosas, floridas, arborizadas, para ir para aquele deserto, para ir para aquela caatinga, né? Para aquele agreste. Não vamos não. Vamos ficar por aqui mesmo. Pois é, eles não ouviram os pescadores que Deus mandou. Isso a gente vê na profecia de Jeremias. Não vou ficar aqui dizendo capítulo, versículo. Vão lá, vão ler, vão atrás. Isso trava muito a comunicação. Então, no livro de Jeremias, Deus diz, vou enviar para vocês pescadores para vos pescar, né? Aí vem a parte mais difícil. Aí Deus diz, depois eu vou enviá-los caçadores. Infelizmente foi o que aconteceu. E aí veio o Holocausto. E aí veio o Holocausto, os caçadores vieram. E aí os judeus voltaram para a terra correndo. Viram realmente que aquela riqueza, aquelas benesses, tudo que eles haviam conquistado, de nada serviam para os povos, e não adiantava nem que fossem cristãos, não dava. E ainda sob o Império Nazista, então eles voltaram correndo para o Oriente Médio, correndo desesperado. Só que aí, quando veio à tona no final da guerra, o Holocausto, os campos de concentração, os fornos nazistas e todo aquele horror, né? Aquela coisa tão horrenda que um repórter disse que quando entrou em Auschwitz, o cachorro que acompanhava o exército, ele disse que teve tanta vergonha de ser um ser humano, vendo o que o ser humano tinha feito com o outro, que quase que ele teve vontade de pedir perdão ao cachorro. É isso aí, perdão ao cachorro. E aí, com o clamor e os fatos irrefutáveis do massacre de 6 milhões de judeus no Holocausto, houve uma grita geral no mundo de que, de fato, os judeus precisavam voltar para a sua antiga terra ancestral, que agora estava sob mandato britânico. Os britânicos estavam tomando conta daquela região depois de ter ganhado a Primeira Guerra Mundial e tomado dos turcos otomanos, do Império Otomano, aquela região. Então cabia a eles, aos britânicos, cumprir o mandato até o final e devolver a terra, né? E havia inclusive a declaração Balfour, foi o congressista Balfour, né, que fez uma declaração assinada pela coroa britânica dizendo que no final do mandato a Inglaterra daria de volta a terra para os judeus. Isso era um compromisso oficial do Reino Unido, que depois eles traíram os judeus por conta do petróleo árabe e não deram a terra inteira, né? E aí, na partilha da terra, a ONU, a recém-criada ONU, que a Liga das Nações deixou de existir, aí criaram a ONU, eles fizeram a reunião, né, para fazer a partilha da terra, dar uma parte para os árabes e uma parte para os judeus, né? E foi a resolução 181 da ONU. E a gente tem uma glória eterna de que o presidente da sessão da ONU foi o nosso diplomata Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, que hoje tem um museu em Tel Aviv, um museu, contando a sua história. Ele é considerado por Israel o justo entre as nações, porque Oswaldo Aranha foi a
a atividade dele durante a presidência dessa resolução, que ele viu que os judeus tinham que voltar para a terra, senão, depois de 6 milhões de mortos, o que está acontecendo aqui? Esse povo enlouqueceu, o mundo enlouqueceu? Né? Os judeus são piores do que? Os judeus, os israelenses são piores que os brasileiros? Tem certeza? Piores que os americanos? Não, é uma coisa irracional, satânica mesmo. E ele percebeu isso, não, eles têm que voltar, eles têm que ter o estado deles de novo, de volta. Não há segurança mais para esse povo depois do Holocausto. E ele fez de tudo para conseguir os votos necessários para a partilha da terra. E os judeus que tinham como promessa do Reino Unido de ganhar a terra inteira, já só foi dada a ela 13%. Exatamente, 13%. O resto deram para os árabes. E eles, vindo de Auschwitz e daqueles campos todos lá, disseram: tem problema nenhum, com esses 13% nós vamos fazer a nossa nação e vamos viver aqui. E voltaram e começaram a construir. No dia que foi votada a partilha da terra e oficialmente nascido o Estado de Israel, renascido, né, o Estado moderno de Israel, que fez agora 80 anos, os árabes declararam guerra a Israel e invadiram em massa com exércitos regulares contra um povo que foi encontrado pessoas que não sabiam nem desarmar o rifle que tinha recebido, lutando com armas da Tchecoslováquia, traficadas pela Tchecoslováquia para poder se defender, porque nem os Estados Unidos, que foram os primeiros a reconhecer o Estado de Israel, a princípio não os deu suporte em absolutamente nada, de arma nem nada. Então eles traficaram o armamento da Segunda Guerra Mundial, armamento da Tchecoslováquia, para se defender durante 7 exércitos regulares: Egito, Irã, Iraque, Síria. Gente, olha, ia ser um massacre. E milagrosamente eles venceram. Milagrosamente. As histórias, quando você vai estudar a história das guerras modernas de Israel, você vê que era impossível eles terem ganhado aquelas guerras. Milagrosamente eles venceram a guerra, e aí entrou para a história nacional, do calendário nacional, como a Guerra da Independência. Então, a partir dali, depois dessa guerra, eles passaram a se organizar bem como Estado, né? E a partir daquele momento, através daquelas guerras, depois veio as guerras dos 6 dias, depois veio a guerra do Yom Kippur, e ali eles iam recebendo lá as invasões, lutando contra elas, afastando os invasores e tomando um pouco mais de terra, e alargando um pouco, como no caso das colinas de Golã, né? Todas ganhas por guerras defensivas. Se você perceber bem, o exército de Israel, ele se chama Forças de Defesa de Israel. Não são forças de ataque, porque Israel não ataca nação nenhuma. Ele se defende. Ele não tem expansionismo, ele não tem colonialismo, ele se defende. Ele foi ali cumprir. Eles é que não suportam a presença dos judeus lá e querem destruí-lo, né? Então, no dia 14 de maio de 1948, foi fundado, né, foi votado a favor da criação do Estado de Israel nas Nações Unidas, tendo o nosso brasileiro Oswaldo Aranha, que talvez sem perceber cumpriu mais uma profecia bíblica, quando Deus diz assim lá em Isaías: pode uma nação nascer num só dia? Pode um país nascer num só dia? Antes de Sião dar à luz aos seus filhos, nasce um país. Ou seja, se cumpriu Israel nasceu num dia ali moderno, cumprido, né, mais uma vez, né, as profecias bíblicas. Então isso é um assunto vasto, gente. Eu queria só compartilhar aqui rapidamente. Eu espero que vocês tenham gostado. E estamos aí de novo numa nova guerra de Israel,
que mais uma vez será um feriado no calendário judaico, né? Toda guerra vira um feriado para os judeus, porque Deus promete, através do livro de Jeremias, faz uma promessa inacreditável, dizendo que Israel nunca será destruído totalmente, que para que Israel deixe de ser um povo diante dele, o sol terá que parar de brilhar e a lua também. Então, nunca vai deixar, por mais perrengue, por mais mortes, mais genocídios, mais guerras que imponham isso sobre eles, existe um poder sobrenatural irrefutável, né? Que até os próprios inimigos em seus escritos comentam e testemunham durante as guerras, dizendo, não, isso aí era impossível eles terem ganhado. Irrefutável. Então, mais uma vez está aí. Então, depois do 7 de outubro, do genocídio provocado pelo Irã através do Hamas e do Hezbollah, né, eles despertaram um leão que estava lá na deles, né, e decidiram se defender, porque quando Israel vai à guerra, ele vai à guerra por sua sobrevivência, pelo seu direito de existir, não para ganhar terra, não para ganhar mais palmos de terra, mais metros de terra, não, hectares, não. É para o seu direito de existir. Então, quando ele vai à frente, o escritor Chesterton aqui diz que quando um soldado vai à guerra, ele não vai odiando o que está à sua frente, ele vai amando o que deixou para trás. Então, assim, os judeus, quando vão à guerra, eles têm 6 milhões de judeus exterminados pelos inimigos atrás deles, dizendo, olha, defende a nossa existência. Olha o que é que aconteceu. Israel foi fundado com sangue de mártires mesmo, né? Você já pensou, rapaz, você é um povo culto como eram os alemães, né? Terra de Beethoven, terra de Goethe, aí de repente começa a exterminar as pessoas, pegar crianças e botar dentro de fornos. Isso é um escândalo, cara. Um escândalo completo, né? Então isso realmente gritou, bradou aos céus, gritou pelo mundo e tinha que ter uma consequência, né? Então assim, hoje os judeus, hoje Israel, hoje o primeiro-ministro Netanyahu, eles não vão abrir mão, porque ali é uma questão de existência. Ou a gente parte para cima, ou eles acabam com a gente. E não é uma conjectura, né? Eles mesmos dizem isso, né? Nós vamos exterminar Israel. Nós vamos matar todo mundo, homens, mulheres, crianças, idosos. Eles não têm piedade. É um ódio irracional. Um ódio fanático, né? Então eu vislumbro aí dias difíceis, né, de uma guerra difícil, que pode até impactar o mundo se prolongar muito, até o preço do petróleo, esse tipo de coisa, mas vidas não tem preço, né? Então, quem sabe, essa guerra pode pôr fim a décadas de um governo tirânico, misógino, odioso, como é aquele governo dos ayatolás, que tiranizam o seu povo através de uma religião opressora, que odeia mulheres, né? Que é uma coisa triste. Né? Os caras têm medo das mulheres, têm medo do corpo das mulheres, é um negócio assim, é impressionante, falta de liberdade de expressão, né? É uma coisa muito, muito difícil aquilo ali. Então talvez estejamos vendo o começo do fim desses ayatolás, né? Que foi depois do Shah Reza Pahlavi, o ayatolá Khomeini, né? Que foi o cara que fez a Revolução Islâmica no Irã. Ele estava exilado na França, agora chegando ao fim, pessoal. Ele estava exilado na França, e o pessoal passava lá, via aquele senhorzinho de barba branquinha, aquele turbante na cabeça, lendo um livro debaixo de uma árvore, aquela cena pastoril, dizendo, nossa, como ele era santo. No entanto, ele era um demônio, né? E certa vez o jornalista William Vac, que hoje está na CNN, foi entrevistado pelo Jô Soares, né? E o William Vac, a carreira dele foi uma carreira de correspondente internacional. E o Jô perguntou, ô Vac, você entrevistou o
o Ayatollah Khomeini, não foi? Você se encontrou com ele. Aí ele falou, Jô, eu entrevistei, assim, eu fiz parte de uma coletiva, na verdade, né? Presencial, assim, com ele e tudo mais. Aí ele falou algumas coisas. E o Jô disse assim, e o que é que você achou dele? E aí o William Vac deu uma resposta. Que deixou o Jô Soares, o Jô, assim, admirado, né? E eu fiquei admirado também dele ter falado aquilo. Né? Ele disse assim, olha, Jô, aquele homem tinha um olhar que não era desse mundo. Aquele homem tinha um olhar que não era desse mundo. Daí você tira as suas conclusões. Então, pessoal, obrigado por todo mundo estar aqui, obrigado por terem assistido a minha live. Tudo de bom para vocês, um grande abraço. Tudo de bom. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. E para saber mais sobre a história do povo judeu e o conflito no Oriente Médio, adquira meu livro A Novilha Vermelha, à venda na Amazon e o iClap.